Atenção! É imprescindível a leitura do manual de operações do equipamento antes de realizar os procedimentos descritos neste vídeo. Ele não substitui as informações contidas no manual de operações, bem como o treinamento oferecido nas instalações da KLD Biosistemas. Agende o seu horário pelo telefone 0 operadora 19 3817 9711 ou por e-mail treinamento@kld.com.br. A KLD Biosistemas está focada no futuro. Uma empresa brasileira pioneira na produção de equipamentos de saúde e medicina estética. Os produtos KLD carregam em seu DNA a mais alta tecnologia. Qualidade para levar o resultado até você. Aqui você encontra segurança. Nossos consultores são altamente capacitados e prontos para solucionar suas dúvidas. Temos em nossa missão investir em soluções tecnológicas para proporcionar a total satisfação dos clientes. Comprometimento de todos os profissionais para que a KLD seja referência em biosistemas. A KLD conta com uma direção focada na busca por novos produtos que irá auxiliar o seu cliente a conquistar o resultado desejado. KLD Biosistemas, pronta para atender você. Mantos Start. Noções básicas. Olá, meu nome é Maíra e vou apresentar para você o equipamento Mantos Start. O Mantos Start possui interface gráfica de fácil acesso e 2 aplicadores de ultrassom, um para pequenas regiões corporais ou face e outro para grandes áreas, além de uma gama de correntes elétricas. Conheça agora as indicações do Mantos Start: gordura localizada, celulite, hidrolipoclasia, fortalecimento muscular, drenagem linfática, pré- e pós-operatório, revitalização cutânea, relaxamento muscular e analgesia, fonoforese e ontoforese. O Mantos Start associa o ultrassom de alta potência a diversas correntes. As ondas mecânicas do ultrassom diminuem a gordura dentro das células e melhoram a circulação entre elas, diminuindo a gordura localizada e a celulite. Enquanto isso, as correntes podem ser utilizadas para diversos tratamentos. A estereodinâmica promove drenagem linfática. A russa e BMAC motora são para fortalecimento muscular, BMAC sensorial para relaxamento e analgesia e eletrolipólise para gordura localizada. Conheça agora algumas contraindicações. Pacientes gestantes, pacientes com câncer ou durante o tratamento de câncer, doenças crônicas descompensadas como diabetes, hipertensão, cardiopatias e doenças autoimunes. Contraindicações específicas para o uso de corrente de fortalecimento muscular, corrente russa e BMAC motora. Lesões musculoesqueléticas, pós-operatório recente, falta de sensibilidade no local da aplicação e toxina botulínica para aplicações faciais. Contraindicações específicas para iontoporação. Mulheres amamentando, foliculite ou outras afecções dérmicas, após depilação ou escleroterapia e realizar outros procedimentos após a introdução de princípios ativos. Conteúdo das embalagens. O seu Mantos Start virá em 2 caixas. Na embalagem menor, você encontrará o equipamento Mantos Start, o aplicador corporal, aplicador facial ou para pequenas áreas, cabo de correntes elétricas, eletrodo de silicone 5 por 5 cm, eletrodo de silicone 11 por 5 cm, envelope para eletrodos 11 por 5 cm, cintas elásticas, cabo dispersivo, garras jacaré, cabo de força e gel incolor. Na pasta KLD Prime, você encontrará termo de garantia, manual de operações, CD apostila prática, DVD de treinamento, RIF, relatório de inspeção final, portfólio de produtos e pesquisa de satisfação do cliente. A caixa maior contém o rack desmontado, com as seguintes peças: corpo do rack, base inferior do rack Mantos com rodízios, base suporte do aparelho e dos aplicadores, embalagem com parafusos Allen 4 mm e parafusos Allen 6 mm,
chave Allen 3 por 32 polegadas, chave Allen 5 por 32 polegadas e a folha com instruções de montagem do rack. Atenção! Caro cliente, excepcionalmente, se o equipamento estiver danificado ou algum item estiver faltando, entre em contato com o revendedor ou vendedor imediatamente. Guarde o equipamento, a caixa e o material de embalagem. Instalação. Acompanhe agora a instalação do seu Mantus Start. Veja como é fácil. Montagem do rack. Fixe o corpo do rack na base inferior com rodízios, utilizando a chave Allen e os parafusos Allen maiores. Depois, fixe a base e suporte do aparelho e dos aplicadores no corpo do rack, utilizando a chave Allen e os parafusos Allen menores. Note que o lado que contém os dois suportes para os cabos dos aplicadores deve ficar voltado para trás. Conectando os aplicadores. Posicione o equipamento sobre o rack. Observe que uma das saídas destina-se aos cabeçotes aplicadores e a outra ao cabo de correntes elétricas. Escolha um dos aplicadores para conectar ao equipamento. Observe a posição correta do encaixe e empurre-o até o fim. Depois, abaixe a alavanca de travamento até ouvir um clique. Repita a operação com o cabo de correntes elétricas. O outro aplicador que não estará conectado ao equipamento deve permanecer no suporte. E para finalizar, conecte o cabo de força. Viu como é fácil? Você mesmo consegue instalar. Atenção! A KLD não se responsabilizará por danos ocorridos no equipamento, operadores e pacientes devido às instalações inadequadas. Programação do Mantus. Ligue o equipamento na chave Liga-Desliga, lembrando que o Mantus Start é bivolt automático. Note que os dois aplicadores possuem as teclas de comando utilizadas para programar seu equipamento. Seta para cima, Up, seta para baixo, Down, tecla Enter e tecla Cancel. No menu inicial você encontrará os seguintes itens: Iniciar, Corrente Parâmetros, Ultrassom Parâmetros, Modo, Funcional Interface e Timer. Para navegar entre eles, utilize as teclas Up e Down. E para selecionar o item desejado, pressione Enter. O primeiro parâmetro a ser escolhido deve ser o modo, pois dependendo do modo escolhido, os recursos disponíveis no equipamento mudarão. Pressione Enter em modo e com as teclas Up e Down veja as opções disponíveis. Modo combinado dispersante, modo independente ultrassom, modo independente estimulação elétrica, modo independente ultrassom e estimulação, modo independente estereodrenagem e modo combinado concentrado. Trabalhando com o modo independente ultrassom. Neste modo, haverá a emissão de ultrassom de maneira isolada, sem o uso de nenhuma corrente. Para selecionar este modo, pressione Enter. O equipamento então retornará ao menu inicial, onde os parâmetros de ultrassom devem ser programados. Note que abaixo do item Corrente Parâmetros aparecerá a palavra Desligada, uma vez que o modo selecionado impede a emissão de correntes. Através das teclas Up e Down, encontre o item Ultrassom Parâmetros. Ao pressionar o Enter na tela Ultrassom Parâmetros, aparecerá a imagem do cabeçote conectado e os itens Intensidade e Modo de emissão estarão disponíveis para ajuste. Posicione a seta em Intensidade e pressione Enter. Através das teclas Up e Down, aumente ou diminua a intensidade desejada. Pressione Enter novamente para confirmar. Note que os valores mostrados estão divididos em watts por centímetros quadrados e watts totais, que variam de acordo com o cabeçote escolhido, sendo no máximo 6 watts totais para o cabeçote menor e 57 watts totais para o cabeçote maior. Posicione a seta em modo de emissão e pressione Enter. Através das teclas Up e Down, selecione o modo desejado. As opções disponíveis são Contínuo,
e pulsado em 100 Hz, 20%, 40%, 60% e 80%. Note que a palavra pulsado não aparecerá na tela, mas sim a frequência de pulso em Hz e o ciclo ativo em porcentagem. Para confirmar o modo escolhido, pressione Enter. Pressione Enter em sair e voltar para retornar ao menu inicial. Através das teclas Up e Down, encontre o parâmetro Timer e pressione Enter. Pressione Enter novamente e note que a cor do tempo mostrada no visor mudará. Com as setas Up e Down, aumente ou diminua o tempo e pressione Enter novamente para salvar. Em seguida, Enter novamente em sair e voltar para retornar ao menu inicial. O tempo deve ser ajustado de acordo com o tamanho da área de tratamento. Demarca-se o quadrante medindo sua base e altura e, em seguida, estes valores devem ser multiplicados para encontrar a área em centímetros quadrados. Este valor deve ser dividido pela ERA, que é a área de radiação efetiva do cabeçote. No Mantus Start, a ERA do cabeçote maior é de 19 centímetros quadrados e do menor é de 2 centímetros quadrados. Através das teclas Up e Down, encontre o item Iniciar e pressione Enter. Será exibida uma tela com os parâmetros selecionados. Antes de iniciar a aplicação, higienize a região a ser tratada e deposite uma farta camada de gel neutro. O gel deve atender a algumas especificações: ser límpido, transparente, inodoro, sem bolhas e com consistência adequada para o deslizamento sobre a pele. Posicione o cabeçote sobre a área de tratamento e somente então pressione o Enter novamente para iniciar a aplicação. Nunca inicie o ultrassom fora de contato, pois isso acarreta problemas para o seu equipamento. Após iniciar a aplicação, o seu movimento deve ser constante, circular ou espiralado, de maneira bem lenta, percorrendo todo o quadrante. Note que este movimento é somente de ombro e cotovelo, isentando o punho para que nenhuma parte do cabeçote desacople. Mantenha o cabeçote totalmente acoplado ao paciente durante toda a aplicação. Ao término da aplicação, o equipamento retornará ao menu inicial. Para utilizar outro modo, encontre o parâmetro Modo e pressione Enter. Trabalhando com modo independente estimulação elétrica. Neste modo, estará disponível somente a emissão de correntes elétricas por meio do cabo de correntes. Todos os parâmetros devem ser programados por meio das teclas do cabeçote. Pressione Enter para selecionar este modo e o equipamento retornará ao menu inicial, onde deverá ser selecionada a corrente desejada e seus parâmetros. Através das teclas Up e Down, encontre o item Corrente Parâmetros. Note que abaixo do item Ultrassom Parâmetros aparecerá a palavra Desligado, uma vez que o modo selecionado impede a emissão do ultrassom. Ao pressionar Enter na tela Corrente Parâmetros, aparecerá o menu com as correntes disponíveis. Pressione Enter em Tipo da corrente e, através das teclas Up e Down, veja as correntes disponíveis neste modo, que são Russa, BMAC Motora, BMAC Sensorial, BMAC e Eletrolipólise. Pressione Enter na corrente desejada. Para ajustar os parâmetros, pressione Enter e modifique os parâmetros através das teclas Up e Down. Pressione o Enter novamente para confirmar. Note que em cada corrente há parâmetros na cor cinza e parâmetros na cor verde. Os parâmetros na cor cinza são fixos e não podem ser alterados. Para alterar os parâmetros da cor verde, verifique em sua apostila as sugestões de programação para cada corrente. Pressione Enter em Sair e Voltar para retornar ao menu inicial. Através das teclas Up e Down, encontre o parâmetro Timer e pressione Enter. Pressione Enter novamente e note que a cor do tempo mostrado no visor mudará. Com as setas Up e Down, aumente ou diminua o tempo. Pressione Enter novamente para salvar. E em seguida, Enter novamente em Sair e Voltar para retornar ao menu inicial. O tempo de aplicação irá variar de acordo com cada corrente. Verifique em sua apostila as sugestões de programação. Através das teclas Up e Down, encontre o item Iniciar e pressione Enter. Será exibida uma tela com os parâmetros selecionados.
Neste momento, higienize a pele do paciente e posicione os eletrodos da maneira indicada para cada corrente, pois ao pressionar o Enter novamente, o tempo já estará correndo. A corrente russa e a BEMAC motora destinam-se ao fortalecimento muscular e, por isso, a colocação dos eletrodos deve ser igual em ambas as correntes. Veja os exemplos. Conecte os eletrodos no canal que deseja usar. Passe uma camada de gel neutro em cada um dos eletrodos. Posicione-os sobre o ventre muscular, sempre no sentido das fibras musculares. Para fixá-los, você pode utilizar uma fita adesiva ou faixas elásticas. Ajuste a dose até que haja contração muscular, respeitando a tolerância do seu paciente. Na corrente BEMAC sensorial, o procedimento para a colocação dos eletrodos é o mesmo, porém aqui o objetivo da corrente é promover analgesia e relaxamento muscular. Por isso não é necessário seguir o sentido das fibras musculares, permitindo que a aplicação seja realizada em diversas áreas, como cervical ou lombar. Pressione o Enter na tela de confirmação dos parâmetros e aparecerá no visor a contagem regressiva do tempo e os 3 canais disponíveis para utilização: canal 1, marrom, canal 2, vermelho e canal 3, laranja. Pressione Enter no canal desejado e, através das teclas Up e Down, aumente ou diminua a dose indicada para cada corrente e de acordo com a sensibilidade do seu paciente. Pressione Enter novamente para confirmar. Repita o procedimento em todos os canais a serem utilizados. A eletrolipólise destina-se ao tratamento de gordura localizada e durante o procedimento são utilizados agulhas de acupuntura. Deve ser respeitada a distância de cerca de 5 centímetros entre elas. Conecte as garras jacaré aos canais que serão utilizados, observando o padrão preto e vermelho, e depois conecte as garras às agulhas, já inseridas na pele do paciente. A dose deve respeitar a sensibilidade do seu paciente. Ao término da aplicação, o equipamento retornará ao menu inicial. Para utilizar outro modo, encontre o parâmetro Modo e pressione Enter. Trabalhando com o modo independente, ultrassom e estimulação. Neste modo, estarão disponíveis para utilização em regiões distintas do corpo do paciente, tanto o ultrassom como as correntes elétricas. Pressione Enter para selecionar este modo e o equipamento retornará ao menu inicial, onde deverão ser ajustados os parâmetros do ultrassom e da corrente a ser utilizada. Através das teclas Up e Down, encontre o item Ultrassom Parâmetros e pressione Enter. Ajuste os parâmetros desejados, conforme demonstramos anteriormente. Em seguida, no item Corrente Parâmetros, pressione Enter, selecione a corrente desejada e ajuste os parâmetros de acordo com as sugestões que encontram-se na apostila, ou de acordo com a sua avaliação e experiência profissional. As correntes disponíveis são russa, BEMAC motora, BEMAC sensorial, BEMAC e translipólise. Após a seleção dos parâmetros de ultrassom e correntes, por meio das teclas Up e Down, encontre o item Timer e pressione Enter para ajustar o tempo da aplicação. Lembrando-se que nesse modo não é possível separar os tempos de aplicação das terapias, portanto, o mesmo tempo será utilizado na aplicação do ultrassom e da corrente escolhida. Fique atento, pois o tempo da aplicação do ultrassom deve ser calculado conforme demonstramos anteriormente. Pressione o Enter para mudar a cor do tempo mostrado no visor. Use as teclas Up e Down para ajustar o tempo desejado. Pressione Enter para salvar. E em seguida, pressione Enter novamente em Sair e Voltar para retornar ao menu inicial. Através das teclas Up e Down, encontre o item Iniciar e pressione Enter. Será exibida uma tela com os parâmetros selecionados do ultrassom e da corrente elétrica. Neste momento, após higienizar a pele do paciente, posicione os eletrodos na região de tratamento de acordo com a corrente escolhida, conforme demonstramos anteriormente no modo independente estimulação elétrica. Note que neste modo, ao invés da corrente de eletrolipólise, estará disponível a corrente de translipólise. Esta corrente não é aplicada por meio das agulhas, mas por meio de eletrodos que devem ser posicionados, respeitando uma distância de cerca de 5 centímetros entre eles.
Higienize a área onde será realizada a aplicação do ultrassom e deposite uma farta camada de gel neutro. Lembrando que o gel deve ser límpido, transparente, inodoro, sem bolhas e com consistência adequada para o deslizamento sobre a pele. Posicione o cabeçote sobre a área onde será realizada a aplicação de ultrassom e somente então pressione o Enter novamente para iniciar o tratamento. Lembre-se de nunca iniciar o ultrassom fora de contato, pois isso pode danificar o seu equipamento. Após pressionar o Enter na tela de confirmação dos parâmetros, aparecerá no visor a contagem regressiva do tempo. Os 3 canais disponíveis para a utilização da corrente serão canal 1, marrom, canal 2, vermelho e canal 3, laranja, bem como a dose de ultrassom que estará sendo utilizada. Neste momento, o ultrassom já está em funcionamento, portanto o profissional deverá manter o cabeçote em constante movimento, enquanto ajusta a dose da corrente elétrica. Para ajustar a dose da corrente elétrica, pressione Enter no canal desejado e através das teclas Up e Down, aumente ou diminua a dose indicada para a corrente selecionada e de acordo com a sensibilidade do paciente. Pressione o Enter novamente para confirmar e repita o procedimento em todos os canais a serem utilizados. Lembre-se de manter o movimento do cotovelo e o ombro isentando o punho para que nenhuma parte do cabeçote desacople durante a aplicação. O movimento deve ser lento, constante, de maneira circular ou espiralada. Ao término da aplicação, o equipamento retornará ao menu inicial. Para utilizar outro modo, encontre o parâmetro Modo e pressione Enter. Trabalhando com o modo combinado concentrado. Neste modo, é utilizada a técnica de terapia combinada, na qual ocorre a emissão simultânea de ultrassom e corrente elétrica no cabeçote aplicador. Porém, a única corrente disponível neste modo é a corrente estereodinâmica. Pressione Enter para selecionar este modo e o equipamento retornará ao menu inicial, onde deverão ser ajustados os parâmetros do ultrassom e da corrente. Através das teclas Up e Down, encontre o item Ultrassom Parâmetros e pressione Enter. Ajuste os parâmetros desejados conforme demonstramos anteriormente. Em seguida, no item Corrente Parâmetros, pressione Enter. Note que a única corrente disponível é a corrente estereodinâmica e o único parâmetro a ser ajustado é a modulação. Pressione Enter em Modulação e através das teclas Up e Down, aumente ou diminua a frequência de modulação. Verifique em sua apostila as sugestões de programação. Após a seleção dos parâmetros de ultrassom e da corrente estereodinâmica, por meio das teclas Up e Down, encontre o item Timer e pressione Enter para ajustar o tempo da aplicação. Lembre-se de calcular o tempo para a aplicação de ultrassom conforme demonstrado anteriormente. Pressione Enter para mudar a cor do tempo mostrado no visor. Use as teclas Up e Down para ajustar o tempo desejado. Pressione Enter para salvar. E em seguida pressione Enter novamente em Sair e Voltar para retornar ao menu inicial. Através das teclas Up e Down, encontre o item Iniciar e pressione Enter. Será exibida uma tela com os parâmetros selecionados. Antes da aplicação, higienize a região a ser tratada e deposite uma farta camada de gel neutro. Lembre-se que o gel deve atender a algumas especificações: ser límpido, transparente, inodoro, sem bolhas e com consistência adequada para o deslizamento sobre a pele. Posicione o cabeçote sobre a área de tratamento e somente então pressione o Enter novamente para iniciar a aplicação. Nunca inicie o ultrassom fora de contato, pois isso acarreta problemas para o seu equipamento. Após pressionar o Enter na tela de confirmação dos parâmetros, aparecerá no visor a contagem regressiva do tempo, a dose de ultrassom que está sendo utilizada e o parâmetro dose da corrente. Neste momento, o ultrassom já está em funcionamento, portanto, o profissional deverá manter o cabeçote em constante movimento enquanto ajusta a dose da corrente elétrica. Para isso, pressione Enter no parâmetro dose da corrente e, através das teclas Up e Down, aumente ou diminua a dose de acordo com a sensibilidade do seu paciente. Lembre-se de manter o movimento de cotovelo e ombro, isentando o punho para que nenhuma parte do cabeçote desacople. O movimento deve ser lento,
constante, de maneira circular ou espiralada. O desacoplamento será sinalizado na tela, onde o item dose de ultrassom aparecerá em vermelho. Ao término da aplicação, o equipamento retornará ao menu inicial. Para utilizar outro modo, encontre o parâmetro modo e pressione Enter. Trabalhando com o modo independente estereodrenagem. Neste modo, somente estará disponível a emissão da corrente estereodinâmica por meio do cabeçote aplicador. É recomendado que seja utilizado como um complemento ao modo combinado concentrado. Pressione Enter para selecionar esse modo e o equipamento retornará ao menu inicial, onde deverá ser ajustada a modulação da corrente. Através das teclas Up e Down, encontre o item Corrente e Parâmetros e note que abaixo do item Ultrassom Parâmetros aparecerá a palavra Desligado, uma vez que o modo selecionado impede a emissão do ultrassom. Ao pressionar Enter na tela Corrente e Parâmetros, aparecerá somente a corrente estereodinâmica e a possibilidade de alterar a modulação. Pressione Enter e com as teclas Up e Down, altere a frequência de modulação. Verifique em sua apostila as sugestões de programação. Pressione Enter em Sair e Voltar para retornar ao menu inicial. Após selecionar a modulação da corrente estereodinâmica por meio das teclas Up e Down, encontre o item Timer e pressione Enter para ajustar o tempo de aplicação. Pressione Enter para mudar a cor do tempo mostrado no visor. Use as teclas Up e Down para ajustar o tempo desejado e pressione Enter para salvar. Em seguida, pressione Enter novamente em Sair e Voltar para retornar ao menu inicial. Consulte em sua apostila as sugestões de tempo de aplicação. Em seguida, busque no menu inicial, através das teclas Up e Down, o item Iniciar e pressione Enter. Será exibida uma tela com os parâmetros selecionados. Após ter sido devidamente higienizada,